Bom, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo aqui do Conversas Torcedor pela segunda rodada do Campeonato Nacional e falando sobre o Fluminense na reestreia de Renato Portaluppi. Renato Gaúcho de volta ao Fluminense depois de 11 anos e venceu contra a equipe do time do Bragantino, Red Bull Bragantino, pelo placar de 2-1. Os gols aí do Lima e do Martinelli. O Pita, Isidro Pita, fez o gol para a equipe do time do Bragantino e o Fluminense ganhando 3 pontos, a primeira vitória tricolor do Campeonato Nacional e a volta do Renato Gaúcho ao Fluminense com vitória. Tá certo, pessoal? E nós vamos estar falando todas essas informações, esse pós-jogo que nós vamos estar falando para vocês e muito mais que nós vamos estar comentando. Mas antes disso, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando seu like, seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube. Também, é claro, fortalecer nosso trabalho. E também acompanha pelas redes sociais do nosso Conversas Torcedor. E não esquecendo o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, às 18 horas. E também acompanhando também ao vivo às 11 da manhã de todo sábado na rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Acompanhando aí pela Dial, também pelo site radioNSC.com, pela Radiosnet, acompanhando aí pelo YouTube do Conversas Torcedor ao vivo, falando muito sobre informação do seu clube de coração, também do futebol do Rio, além disso tudo do esporte em geral, falando muito sobre esses fatos. E você a nos acompanhar todo sábado também no YouTube, também de terças e quintas-feiras, 18 horas, acompanhando as informações e também de muita opinião para você, ouvinte e assistente do nosso Conversas Torcedor, tá bom? Vamos falar aqui, pessoal, a primeira vitória do Fluminense no Campeonato Brasileiro, a reestreia do Renato Gaúcho como treinador do Fluminense e também uma reestreia de muitas emoções, né? Com o Lima abrindo a contagem para o time do Fluminense, depois o Isidro Pita fez o gol para a equipe do Bragantino e no final do jogo, temos aí o Martinelli, que foi vaiado pelo torcedor antes do gol dele, né? E acabou fazendo o gol da vitória, fazendo o gol da equipe do time do Fluminense. E também tivemos aí a volta do Paulo Henrique Ganso ao Fluminense, né? Depois do primeiro semestre aí, ou melhor dizendo, o início de temporada afastado, né? Desde a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro ano passado, que ele não atuava por conta da miocardite, né, e uma inflamação do coração, né, que o afastou dos gramados. E o retorno foi muito especial, né, dentro do Maracanã, com o seu torcedor. Então, uma coisa especial para ele, né? Mas vamos falar aqui desse jogo. O time do Fluminense é o atual nono colocado na competição do Campeonato Brasileiro e o Bragantino é o 15º colocado do campeonato, certo? Então vamos falar aqui sobre esse jogo, porque o Fluminense mais presente no campo de ataque, né, impôs o ritmo de jogo como mandante, teve as melhores oportunidades no primeiro tempo. Tivemos aí aos 5 minutos de jogo, né, com o Hércules, né, que tabelou com o Arias, finalizando para a boa defesa do Creiton, né? A bola ainda bateu na trave, tocou na trave depois da intervenção do goleiro. E aos 11 foi a vez do Canóbio entrar em velocidade, em boa jogada e finalizar para fora. E o time empilhava as chances, né? Boas chances também pelo alto, melhor dizendo, com o Thiago Silva aos 26 e o Flentes aos 33 na primeira etapa. E aos 34 minutos depois, o Fluminense abriu o marcador com o Lima após uma confusão na área, depois do chute do Canóbio, né? A bola ficou com o Lima, que driblou o Creiton e balançou as redes. E o Bragantino produziu pouco no primeiro tempo e praticamente não fez o Fábio trabalhar na primeira etapa, inclusive. E na segunda etapa, o Bragantino voltou melhor na segunda etapa. Já na segunda etapa voltou melhor, dominando as ações em busca do empate. As trocas, né, as mexidas do treinador Fernando Seabra deu uma melhora à dinâmica e o volume de jogo da equipe do time do Bragantino, ofensivamente falando. E aos 18 minutos, o Lucas Barbosa quase marcou uma. O Lucas, e aos 18 minutos, o Lucas Barbosa quase marcou de uma boa tabela, né, com o Mosqueira e o chute desviado para a boa defesa do goleiro Fábio. Depois foi a vez do Pita, que saiu do banco de reservas
e dá trabalho ao goleiro e em chute forte de fora da área aos 36. E aos 38, empatou o jogo com o Hurtado. Cobrou uma falta levantada na intermediária. O Fábio socou, né, para afastar. No rebote, o Pita fez o gol da equipe do time do Fluminense, né? Da equipe do time tricolor, né? Ou melhor dizendo, o Pita fez o gol para a equipe do time do Bragantino, melhor dizendo. O centroavante fez o gol, né, balançando a rede tricolor e colocando a equipe do time do Bragantino no empate e selando o empate, né? Que parecia tudo selado empate, né? Para dessas situações aí, mas Martinelli estava sendo vaiado pelo torcedor, até tomou um esporro do, do Renato Portaluppi, inclusive na partida, em que aos 48 minutos, após o escanteio cobrado, o Arias, cobrado pelo Arias, né? A bola ficou viva na área, o Thiago Silva finalizou, o Guzmán chegou a atirar em cima da linha, mas no rebote, Martinelli pegou a sobra na pequena área e a vitória do Fluminense na estreia do Renato Portaluppi, melhor dizendo, a reestreia do Renato Portaluppi, né? Inclusive, em que tivemos aí o Lima e o Arias sendo destaques da partida, né? Mais uma vez o João Arias sendo importante nessa equipe. Então, o time do Fluminense vai encarar contra a equipe do San José nesta quinta no Maracanã. E no Brasileiro terá o Santos também no Maracanã, mas pelo Campeonato Brasileiro. E o Bragantino volta às ações diante do Botafogo na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, lá em São Paulo, em Bragança Paulista. Então, Renato Portaluppi de volta ao Fluminense com vitória, né? E que gerou muita expectativa, né? E acabou tendo, e essa vitória aconteceu, e que a equipe do time da equipe do time do Fluminense conseguindo essa vitória contra a equipe do time do Bragantino. Tá certo, pessoal? Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado pela companhia de todos vocês em mais um pós-jogo aqui do Conversas Torcedor, aqui pelo YouTube. Gente, se inscreva, compartilhe nossos vídeos, deixando aquele like, o seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do nosso Conversas Torcedor. E não esquecendo, hein, Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas com vocês, e também acompanhando também às 11 da manhã pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, o nosso programa ao vivo também pelo site radioNSC.com, rádio NSC.com, tudo junto, também pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, né, rádio Nossa Senhora de Copacabana, e também pelo YouTube do Conversa de Torcedor e pela Radiosnet, que pega para todo o Brasil, pelo aplicativo Radiosnet, e acompanhando também pelas redes sociais do nosso trabalho Conversa de Torcedor, né? Com você ligado nas opiniões e também de debates e informações sobre o seu time do coração, do esporte em geral e também da seleção brasileira também. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos pela companhia. Fique com Deus e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Felicidade a todos e até lá!